Meus amigos e meus irmãos em Cristo, vamos dar início à leitura da palavra do Senhor nosso Deus, no livro de São Mateus, capítulo 23, e alguns versículos. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de longas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, isso é devedor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o comim, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Amém. Meus amigos e meus irmãos em Cristo, eu li aqui neste texto do livro de Mateus 8 ais do Senhor Jesus censurando, exortando os líderes religiosos da sua época, que eram os fariseus e os escribas. O título desta mensagem é: Jesus exorta os líderes religiosos. Segundo a palavra do Senhor nosso Deus, havia uma necessidade do Senhor Jesus exortar os líderes religiosos da sua época. Porque eles ensinavam, pregavam, porém não praticavam. Eles ensinavam aos outros, pregavam para os outros, e não ensinavam para si mesmo, não pregavam para si mesmo, não praticavam a palavra de Deus. E Jesus os chamou de hipócritas, homens cheios de hipocrisia. Pela Bíblia Sagrada nós sabemos que os escribas, eles eram os doutores da lei, os homens que entendiam da lei de Moisés, eles eram os intérpretes da lei de Moisés, eles eram os homens eruditos, o homem das letras, que estavam sempre ensinando ao povo a palavra de Deus. Entretanto, não praticavam. Pregavam, mas não viviam o que pregavam. Ensinavam, mas não viviam o que ensinavam.
Daí Jesus se aborrecer com tanta hipocrisia e os taxou de hipócritas. Os fariseus, eles constituíam um partido separado do povo judeu. Os fariseus nasceram dos escribas e se constituíram um partido separado. O partido dos fariseus, a seita dos fariseus. Eles se julgavam pessoas mais santas do que os outros. Eles se julgavam pessoas mais justas do que os outros. Eles se julgavam pessoas mais próximas de Deus do que os outros. Os fariseus eram conhecidos por Jesus como hipócritas. Eles tinham uma roupa, uma vestimenta que chamava atenção. Onde chegavam os fariseus e os escribas, eles eram chamados de mestre, rabi, pai. Está chegando o nosso guia, está chegando o nosso mestre. E eles gostavam de elogios, gostavam de ser lisonjeados, gostavam de ser honrados, ovacionados. Publicamente, onde eles chegavam, eles eram aplaudidos, eram conhecidos como mestres da religião, mas mestre de uma religião judaica, que eles ensinavam, pregavam, mas não praticavam a palavra do Senhor nosso Deus. Então o Senhor Jesus, a palavra de Deus, aqui no livro de Mateus, diz aqui no capítulo 23, versículo 6, que eles amavam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Sempre eles estavam ocupando uma posição de destaque, sempre visto pelos homens, procuravam sempre uma posição de destaque, para serem aplaudidos, sempre procurando os primeiros lugares, ser bem conhecidos. Por fora, aparentemente eles tinham uma aparência bonita, luxuosa, ornamentada pelas suas vestes, ricas, caras. Entretanto, a vida deles era cheia de iniquidade, cheia de pecado, cheia de imundícia. Conforme disse Jesus, por fora tinha aparência de beleza, aparência de santidade, mas por dentro, a alma e o espírito estavam contaminados pelo pecado. Então Jesus disse aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino de Deus, e nem vos entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ele se constituiu um obstáculo para que as pessoas não entrassem no reino de Deus, porque eles não tinham exemplo de vida, não tinham testemunho de vida. Eles se sentiam um modelo de fé, um modelo de obediência, um modelo de santidade, um modelo de justiça, quando na verdade eram pessoas injustas. Eles não eram um modelo de nada, nem de santidade, nem de justiça, nem de fé, nem de obediência. Eles eram hipócritas, enganavam o povo, só tinha aparência, mas por dentro estava cheio de iniquidade, de injustiça e de impureza. Disse Jesus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de longas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Os fariseus amavam visitar as viúvas. As viúvas não tinham marido. Eles deitavam e enrolavam na casa das viúvas, extorquiam as viúvas, tomavam o tempo das viúvas, com o pretexto de longas orações. E o Senhor Jesus condenava esta atitude deles, com tanta hipocrisia. E Jesus disse, haverá mais rigor para vocês, fariseus, no juízo de Deus. E Jesus continua, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito,
e depois de o terem feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Os fariseus tinham um zelo tremendo para disseminar, anunciar o farisaísmo que eles praticavam. As longas terras, as terras distantes, sempre buscando fazer discípulos, prosélitos, seguidores. E quando eles transformavam uma pessoa em um discípulo deles, seguidores deles, disse Jesus, vós fazeis deles, desses prosélitos, filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. E Jesus continua, ai de vós, fariseus, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada, isto nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Eles costumavam fazer uns juramentos levianos, eles eram pessoas levianas, enganavam o próximo. Certa vez Jesus os chamou de insensatos e cegos, condutores cegos, nada entendiam da palavra do Senhor, conhecia a letra, mas não conhecia o verdadeiro significado espiritual da letra. E Jesus continua, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Eles eram dizimistas. Nas menores coisas ele dizimava. Dizimava até as hortaliças, para se mostrar justo diante de Deus. Mas esquecia que o mais importante da lei, que era a fé, o juízo e a misericórdia, isto eles não praticavam. O mais importante da fé, isto eles não praticavam. Não eram misericordiosos. Eles eram pessoas arrogantes, orgulhosas, presunçosas, prepotentes. E Jesus continua dizendo, condutores cegos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpa o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. O fariseu por fora era bonito, era lindo, mas por dentro estava cheio de imundícia, cheio de iniquidade, cheio de injustiça, cheio de todo tipo de maldade. Mas Jesus continua, condenando, censurando, exortando e desaprovando a prática e o comportamento dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda imundícia. Jesus repete, vocês por fora são lindos, são bonitos, perfumados, roupa limpa que chama atenção, mas por dentro está cheio da imundícia, cheio da injustiça, cheio de condenação, e de maldade, de violência. E Jesus dizia, se preocupeis não com a limpeza exterior, mas com a limpeza interior. Vos preocupeis com a limpeza da alma, do espírito, e não com a limpeza exterior. Porque a alma limpa, o espírito limpo, o coração limpo, é isso que agrada a Deus. E não a roupa limpa, um corpo limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, disse Jesus, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Tudo isso eles faziam, mas de uma forma hipócritas. Uma veneração hipócritas. Então os fariseus eram pessoas que tinham uma aparência de bondade, tinham uma aparência de santidade, tinham uma aparência de pessoas que realmente pareciam ser santas, mas na verdade não eram santas, não eram justas, eram pessoas injustas,
mas ocupava sempre os primeiros lugares na sinagoga para doutrinar o povo, para ensinar o povo, sobrecarregar os ombros dos judeus, com fardos pesados que nem mesmo eles faziam o menor esforço para praticar a palavra do Senhor nosso Deus. E os fariseus daquela época, existe hoje também os fariseus. Os líderes religiosos daquela época continuam existindo. Hoje existe também os líderes religiosos, os chefes de igrejas, os chefes de denominações evangélicas. Será que eles não estão trilhando pelo caminho do farisaísmo? Será que eles estão praticando o que ensina, praticando o que pregam? Cuidado com os líderes religiosos dos nossos dias. Acautelai-vos dele. Cuidado com eles. Peçamos a Deus sabedoria e discernimento, para que saibamos distinguir o santo do impuro, o honesto do desonesto, o verdadeiro do falso. Peçamos a Deus sabedoria, para que Deus nos dê discernimento, para separarmos o santo, discernirmos o santo do impuro, o honesto do desonesto. A palavra do Senhor prima pela pureza, prima pela humildade, prima pela santidade. Que o Senhor nosso Deus continue nos dando sabedoria, para que saibamos distinguir o santo do impuro, o honesto do desonesto, o verdadeiro daquele que é falso. E o Senhor Jesus continua. O Senhor Jesus continua no versículo 33. Jesus chama os escribas e fariseus de serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Jesus reprovou, criticou, condenou o comportamento e as atitudes dos fariseus da sua época. E os fariseus de nossos dias? Eles estão por aí, buscando os primeiros lugares nas sinagogas, nos templos. Os fariseus estão por aí, os líderes religiosos estão por aí, ensinando aos outros, mas eles mesmos não praticam e não aplicam os ensinos da vida deles. Pregam para os outros, mas não pregam para si. Muitos estão preocupados com enriquecimento material. Enriquecer, enriquecer, enriquecer. Mas não está preocupado com a fé que salva, com a compaixão para com o pecador. Meus amigos e meus irmãos, que Deus nos livre de líderes religiosos semelhantes aos fariseus da época do Senhor Jesus. Porque Jesus condenou a prática do farisaísmo. Meus amigos, não copie o que os fariseus nos dias de Jesus praticaram. Pratique a palavra de Deus. Ouça a palavra do Senhor, meu amigo. Pratique a palavra de Deus. Seja um praticante da palavra do Senhor. Não seja mais um fariseu. Não seja mais um líder religioso hipócrita. Eu vou encerrar esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor por esta mensagem que anunciei neste momento. Senhor meu Deus, nos dê sempre a consciência, a sabedoria e o discernimento, para discernirmos o santo do impuro, o verdadeiro do falso, o honesto do desonesto. Senhor nosso Deus, nos dê sabedoria, para que possamos trilhar pelo caminho da salvação, ouvindo a Tua palavra e praticando a Tua palavra. Que nunca sejamos hipócritas, que nunca trilhemos pelo caminho da hipocrisia. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, para que sejamos praticantes da Tua palavra. Somos pecadores e precisamos das misericórdias do Senhor. Senhor meu Deus, eu te peço, eu agradeço,
que ilumine os corações dos meus ouvintes, para que eles se tornem verdadeiramente servos do Senhor e discípulos do meu Senhor Jesus Cristo, praticante da palavra do Senhor. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.